Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira. E eu tava rolando meu Instagram e aí eu achei uma pergunta muito interessante na caixinha de perguntas que vocês me mandam. E essa pergunta é o seguinte: tenho uma edificação e essa edificação tem casa 1, casa 2. Mesma edificação, casa 1, casa 2. Tem um padrão de medição com dois medidores. Do medidor 1 sai para o quadro de distribuição da casa 2. Do medidor sai do quadro de distribuição para casa 1. O que eu faço nesse caso aqui em relação ao aterramento? Aproveito esse aterramento aqui ou faço um aterramento para um, faço um aterramento para outra casa? Como é que eu faço nessa situação? Então a pergunta do aluno era: crio dois aterramentos? Trabalho com apenas um único aterramento? Trabalho com um aterramento funcional da edificação? É o que você vai aprender nesse vídeo aqui agora, conforme 5410. Roda a vinheta, produção! Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber. O que é este aterramento aqui? Este aterramento aqui é o que nós chamamos de aterramento funcional. Aterramento funcional, ele tem um único objetivo de manter o neutro. Então, a função desse aterramento aqui, esse é o aterramento funcional, ele tem que manter o neutro, o condutor neutro, no potencial mais próximo possível de qual? 0 volts. Porque se eu tiver tensão no neutro, ele vai fazer o quê? Diferença de potencial em relação à tensão na fase. Então, se eu tiver, vamos colocar aqui 220 volts. Se eu tiver uma tensão no neutro aqui, esses 220 volts aqui em relação ao neutro, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição de tensão. Então, se houver 3 volts, se houver 4 volts aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 216 volts chegando na minha instalação. Eu tenho que manter o meu neutro o mais próximo possível de zero. Por isso que existe aterramento funcional. Por isso que nos padrões de medição é aterrado neutro. Por isso que nas redes de distribuição o neutro é aterrado. Para manter ele o quê? Mais próximo possível de zero, para não ter DDP, diferença de potencial entre fase e neutro, e fazer com que eu chegue com menos tensão aonde? No meu quadro de distribuição. Então essa é a função desse aterramento funcional, que é o aterramento das concessionárias. A NBR 5410 no item 1.7 permite que existam regras específicas para esse aterramento funcional de acordo com as concessionárias. Mas, Moacir, e o aterramento da edificação? Aterramento da edificação é o aterramento da NBR 5410 no item 64111. Pronto e acabou. Então, enquanto eu tenho um aterramento aqui deste item 6411 da edificação, onde existe a instalação elétrica, eu tenho a permissão para que existem regras de aterramento voltadas para a concessionária no item 1.7 da 5410. Então, quando é o aterramento funcional da edificação, eu tenho que seguir o quê? A minha concessionária de energia. Geralmente ela vai ter uma norma de múltiplas unidades consumidoras ou unidades individuais, que lá dentro dessa norma tem o item aterramento. Muita gente olha esse item e acha que é o aterramento da edificação, mas não é. É o aterramento do padrão. Então coloca aí uma coisa. Produção, na tela, aterramento do padrão é diferente do aterramento da edificação. Até rima, gente. Não tem como você esquecer. Aterramento do padrão é diferente do aterramento da edificação. Por que é diferente? Porque ele tem função diferente. Enquanto aqui a função deste aterramento é justamente a função de proteção, escoar minha corrente de fuga para a terra, equipotencialização, essa função aqui é justamente funcional, ou seja, manter o neutro no potencial mais próximo possível de zero. Entendem que são funções completamente diferentes? São. Agora voltando à pergunta do nosso seguidor no Instagram. Como é que eu faço aqui? Eu tenho casa 1 e casa 2. Aqui vai ser de uma pessoa, aqui é uma instalação e aqui é outra instalação completamente diferente. Mas eles estão no mesmo lugar. O que eu faço aqui? O que eu crio aqui? Dois aterramentos, pessoal? Não. Não existe dois aterramentos numa mesma edificação. No mesmo lugar, no mesmo ponto. Isso não existe. O que eu tenho que fazer? 64111. Trabalho com a fundação como aterramento principal, trabalho com um anel na fundação ou trabalho com pelo menos um anel em volta a essa edificação. Pronto e acabou. Um anel em volta a essa edificação, cabo de cobre nu, 50 milímetros quadrados, seu melhor aterramento. Mas é um aterramento só? É. Se é um aterramento só, eu não tenho diferença de potencial criando vários aterramentos. Eu tenho um aterramento único contínuo. Lembra da gaiola de Faraday? É um aterramento único contínuo, são vários aterramentos. É um aterramento único. Por isso que o 6411 fala. O aterramento, ele precisa ser
ou um anel em volta a essa edificação. Não é vários anéis, não. Um anel em volta à edificação, um anel na fundação, um anel próximo à fundação, ou utilizando a própria fundação. E no mínimo esse anelzinho com cabo de cobre nu. E quando necessário utilizar haste de aterramento. E quando vai ser necessário utilizar haste de aterramento? Quando eu tenho uma camada de resistividade maior e menor embaixo aqui, para trazer uma eficiência melhor para esse aterramento, para a distribuição de corrente ser mais branda. Quando eu conhecer o meu solo. Quando eu não conhecer, trabalho com anel em volta, pronto e acabou. Tá, Moacir? Entendi. O aterramento, ele vai ser único. Mas como é que eu faço aqui internamente? Né? Porque aqui eu tenho 2 quadros de distribuição. Como é que eu vou trabalhar aqui dessa forma nesses quadros de distribuição? Né? E através desses quadros de distribuição, fazer com que esse aterramento seja o mesmo aterramento aqui. E vamos fazer um outro desenho. Vamos lá? A gente tem aqui o nosso aterramento, que é totalmente diferente do aterramento funcional. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma caixa, e isso pode ser dentro do quadro de distribuição mesmo, quadro de distribuição principal dessa edificação, ou pode ser uma caixa à parte. Essa caixa aqui, ela vai ser meu BEP. Eu vou ter uma conexão desse barramento aqui, ó, com esse aterramento, através de um condutor de aterramento. Condutor de aterramento. Esse condutor de aterramento interliga. Desse BEP aqui, sai o condutor de proteção para o meu quadro principal. E desse BEP aqui, sai o outro condutor de proteção para o meu quadro secundário. Moacir, se eu quiser pegar esse BEP aqui e já interligar aqui, já conectar aqui, pode ser feito do mesmo jeito. Você vai gerar essa conexão, um condutor de proteção vai para cá e o outro vai para cima. Querendo ou não, os dois vão estar interligados através de um único barramento, porque é o mesmo aterramento. Então no BEP, eu posso trabalhar com uma caixa específica para ele, ou posso trabalhar com o BEP incorporando dentro do quadro de distribuição. Então, dentro do quadro de distribuição, a minha barra de proteção pode ser meu BEP. Então, essa barra vai interligar direto no aterramento da edificação, que é esse anel em volta. O condutor de proteção, aqui, um condutor de proteção vai servir para toda a instalação aqui. E o outro condutor de proteção vai para onde? Para o outro quadro de distribuição do pavimento superior. Dessa forma, eu tenho nessa barra aqui todo o meu sistema aqui potencializado, já que esse quadro e esse quadro, embora sejam instalações diferentes, estão no mesmo aterramento. Então a ideia é essa, 6411, mesma edificação, embora sejam casos diferentes e medidores diferentes, trabalha apenas com um único aterramento. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida, espero que você tenha aprendido. Curte esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, esse conteúdo é gratuito aqui para você. Então me ajuda, que senão um dia eu paro. Você quer que eu pare um dia de fazer vídeo no YouTube, de esclarecer sobre norma, esclarecer sobre 5410, de esclarecer o que eu estudo, o que eu trago para vocês aqui? Se você quiser que eu pare, é só você não curtir os vídeos, é só você não se inscrever, é só você não compartilhar. Se você quer que eu continue, se inscreva, compartilha, curte. Não custa nada, custa R$0. Coloca aí, produção. R$0. Por que muita gente vê os meus vídeos e não é inscrito? Por favor, se inscrevam. Me ajuda também, que aí eu consigo te ajudar com esses conteúdos gratuitos. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.